O futebol, a gente já viu tanta coisa acontecer, né? Se sai o gol do Fluminense no fim do primeiro tempo, se sai um gol do Fluminense naquela reta final, porque o Chelsea fez 2-0 e teve várias chances para fazer 3, Sim. vários contra-ataques puxados ali, que me parecia uma atitude até de time com jogo ganho, e estava ganho, né? Foi ganho, de fato, né? Então não dá para condenar os jogadores. Mas o Fluminense, naqueles 5 minutos finais ali, tinha entrado o Keno também, o Fluminense teve lá suas chances, né? Teve uma bola boba que entra ali, os minutos finais ali de acréscimos teriam sido um pandemônio. Mas no total, eu achei que o jogo foi bem controlado pelo Chelsea. A diferença para o jogo contra o Palmeiras é que o Fluminense não conseguiu empatar como o Palmeiras empatou. Mas até os momentos do jogo foram parecidos, né? De domínio do Chelsea, de domínio de posse de bola e tal. E repito, com muito calor. Muito, muito calor mesmo. Pedro, pode falar lá. Só para complementar, acho que para mim, assim, né, o Pedro Neto, o melhor jogador do Chelsea nesse torneio. Acho que o Pedro Neto, a bola passando por ele, ele consegue dar uma outra acelerada no jogo, ele joga de ponta direita, ele joga na ponta esquerda, ele joga onde o Maresca está tendo mais necessidade ali, e ele consegue muito bem cumprir essa função. E como o Júlio falou, né, o Guga hoje muito mal na marcação, né, e aí acabava sobrecarregando muito o Thiago Silva, né, o Guga não conseguia fazer um corte toda hora. O Pedro Neto é esse jogador vertical, é o jogador que busca profundidade, gosta desse 1 contra 1. O Guga passou mal hoje, né, para falar português bem claro. Muito bem. Teve um lance em que o Guga escorrega e foi na minha frente, porque eu estava realmente sentado atrás do banco do Chelsea, ele estava bem próximo desse lance. O Guga escorrega e a bola tinha acabado de chegar para o Pedro Neto. É um lance de perigo, agora não vou lembrar qual foi o fim desse lance, mas o lance do primeiro tempo. Mas você percebe que o Pedro Neto reage ao escorregão do Guga sem ter visto. Então, ele ouve o escorregão do Guga e ele ia dar um passo para trás, ele ia dar uma sequência normal da jogada ali. Ele ouve o escorregão, já puxa para o lado, já passa do Guga, o Guga tenta agarrar a perna dele, não consegue, aí ele dá uma caneta em alguém que tinha saído na cobertura e ele vai perder a bola para o terceiro, quarto jogador. Cara, é liso, é um jogador que vai, assim... Vamos ver onde é que o Estevão vai entrar nesse time, né? Tem lugar para ele e tal, mas no lugar do Pedro Neto não vai ser, não. O Pedro Neto, ele tem uma velocidade inicial, né? Um arranque que é espetacular, né? Quando você acha que ele vai começar ali a briga pelo espaço, o Pedro Neto já está 2 corpos na frente, cara. Sabe aquele velocista que os caras treinam, né? O ouvido para escutar o tiro do revólver antes do cara que está, por exemplo, vendo a corrida, cara. Quando você acha que o cara vai disparar, o cara já está correndo. O Pedro Neto é assim, impressionante. Já tinha jogado muito bem na primeira fase, eu não lembro se contra o Los Angeles ou contra o Esperance. Faz o gol contra o Flamengo e depois desembesta a jogar bem, né? Contra o Benfica já tinha jogado bem. Aliás, essas 3 atuações nessa fase decisiva, contra Benfica, contra Palmeiras e contra o Fluminense, me chamam muito a atenção, porque nos 3 jogos o Chelsea é dominante. Pode ser que num determinado momento ali do segundo tempo contra o Palmeiras o Verdão tenha reagido, hoje teve a reação do Flu no final do primeiro tempo, mas se pegar ali mais de 2/3 desses 3 jogos, o Chelsea domina muito. E com jogadores muito jovens, então, de duas uma, Júlio e Laza, começo com você, Laza, para a gente não atropelar o outro. Ou esse time poderia ter ido além no último campeonato inglês, ou é um time muito jovem que está começando a engrenar e que vai dar muito trabalho daqui para frente. É um time muito promissor, é o que a gente tinha destacado ontem, né, Tomás? Eu acho que esse é um projeto que, se acontecer desse título mundial para o Chelsea, é algo gigantesco já nessa nova caminhada do Maresca, né? O Maresca também, vale lembrar, assume o time há pouco tempo, né? Uma temporada. Então, é um projeto que o Chelsea começa a olhar e contratar essas peças importantes jovens, de 17, 18, é um time muito, muito novo. O Fábio, né, tem uma história muito engraçada também, uma estatística engraçada. O Fábio, com seus 44 anos... Ele é pai de quem? Quando ele estreia, para você ter noção, Júlio, quando ele estreia profissionalmente, nenhum desses jogadores do Chelsea haviam nascido, que foram titulares hoje. Então, assim, cara, é inacreditável. Então, eu acho que é um projeto a longo prazo, mas já vem colhendo frutos, porque em uma temporada, o Maresca tira o Chelsea, que foi muito mal na temporada retrasada da Premier League. Nenhum dos 11 já titulares? leva
para a Champions League, nenhum dos 11 titulares. Que coisa, essa, não sei se isso já tinha acontecido alguma vez, a não ser de repente, com o jogo do Kazu lá, o japonês, jogando com 58 anos e tal. Mas, né, tirando esses casos absurdos... Aí nem o juiz tinha nascido. Cara, é impressionante. Ô, Júlio, será que esse Chelsea pode assustar Liverpool, Manchester City na próxima temporada da Premier League? É candidato? Arsenal também, né? Arsenal também. Eu acho que sim, Tomás. Como o Laza disse, a temporada, o Chelsea, ele troca de dono, né? Mas mesmo ainda no fim ali da era Abramovich, mas com a troca de dono, o Chelsea ele adota uma postura de passar qualquer moleque de 17 anos que está atravessando a rua, né? Ele contratou muita gente, muita gente. Alguns não deram certo, alguns já estão sendo... Por exemplo, o Andrei Santos foi um que o Chelsea, pegou. Já empresta. Opa, agora voltou. Tem uns que emprestam e ficam. Tem uns que vende. Tem uns que... o Salah passou pelo Chelsea antes de rodar pela Itália e explodir do jeito que explodiu no Liverpool, né? O Lukaku. Então, assim, o Chelsea faz isso há algum tempo. Mas nos últimos 3 anos fez além da conta, né? O Chelsea contratou, tanto que tinha elenco aí de 50 jogadores em determinado ano retrasado. Agora, era uma fase de depurar, né? Gasta e vai vendo quem vai ser o quê, né? O que vai dar para eu usar. É lógico que não dá para nós 3 aqui fazermos isso nas nossas vidas e sair comprando um monte de carro para ver qual que eu gosto mais. O Chelsea, com o dinheiro que tem, ele faz isso com jogadores jovens. No ano retrasado, a temporada do Chelsea foi uma tristeza. Tanto que ele disputou a Conference League, que ele ganhou na temporada passada. Sequer a Europa League, né? O Chelsea disputou a Conference League. Nessa Premier League agora, o Chelsea começa muito bem, depois entra numa fase um pouco estranha, e aí vai alternando resultados para finalmente acabar em 4º lugar. Também entendendo que jogadores ele tem. O Nicolas Jackson não começa o ano como centroavante titular, acaba o ano como centroavante titular. É expulso num jogo decisivo contra o Newcastle. É expulso de uma forma besta nesse Mundial de Clubes. O João Pedro é contratado semana passada, chega e faz 2 jogos como fez. Quem é que vai começar como titular na temporada que vem? Não vai ser o Nicolas Jackson. Então, é uma questão também de ir sabendo o que você tem na mão. Eu acho que é um time que pode, sim, disputar título inglês. Não sei se ele vai disputar o título, mas ele vai ficar ali perto de Liverpool e Arsenal, mais perto do que ficou e City, né? Se o City conseguir se recuperar, do que ficou nessa temporada que passou, Tomás e Laza. É um time muito promissor. E o João Pedro, acho que vai ser titular na Copa ano que vem. Vamos Sim, tem tudo. Porque ele já foi convocado. Agora está num time maior, o Ancelotti já gosta, porque já convocou. O Ancelotti está vendo tudo isso que a gente está vendo. E assim, a maneira como ele entrou e se impôs num time que o cara acabou de chegar, e ele é alto também, ele tem estatura, ele tem velocidade, ele tem chute, ele tem tudo, é um jogador bastante completo.